O sangue que parou no altar, o milagre de Patrícia na Igreja Universal. Patrícia tinha apenas 9 anos quando o primeiro jorro de sangue escorreu de seu nariz sem aviso. Estava na escola copiando a lição do quadro, quando sentiu um calor estranho nas narinas, seguido de um líquido quente escorrendo pelo lábio. A professora correu, pressionou sua cabeça para trás, mas o sangue não parava. Os colegas gritavam, assustados, enquanto o pânico tomava conta da sala. Depois de 20 minutos e um pano ensopado, o sangramento finalmente cessou. Mas aquele foi apenas o primeiro de muitos episódios. Nos meses seguintes, a epistaxe, como os médicos chamavam, se tornou recorrente. Patrícia acordava à noite com o travesseiro manchado de vermelho, ou sentia o gosto metálico na boca durante as aulas. Os otorrinolaringologistas faziam exames, receitavam pomadas, cauterizavam vasinhos, mas nada adiantava. É uma fragilidade vascular, pode ser genético, diziam. A mãe, Dona Maria, chorava em silêncio. O pai, seu João, um homem simples que trabalhava como servente de pedreiro, tentava esconder o desespero. Vamos tentar outro médico, ele dizia, mas o dinheiro era curto, e as consultas particulares, caras. Até que um dia, depois de mais uma crise no meio da rua, Patrícia seguiu a mãe com um lenço pressionado no rosto, deixando um rastro de gotas vermelhas no chão. Uma senhora parou ao lado delas. Era Dona Célia, uma irmã da Igreja Universal do Reino de Deus que morava na mesma comunidade. Minhas filhas, isso não é doença, é obra do inimigo. Ela disse com convicção, olhando nos olhos de Dona Maria. Na minha igreja, Jesus cura. Venham domingo, às 9 horas. Não percam tempo. Dona Maria, que sempre fora católica, hesitou. Seu João, porém, lembrava-se de um colega de trabalho que havia sido curado de uma hérnia depois de participar de uma campanha na Universal. Não custa tentar, ele murmurou. E assim, no domingo seguinte, a família entrou pela primeira vez na igreja da Rua das Palmeiras 42. O que Patrícia viu ali a marcou para sempre. Não era como a missa quietinha a que estava acostumada. Ali as pessoas cantavam com força, levantavam as mãos, choravam, gritavam, glória a Deus. O pastor, um homem de voz firme e olhar penetrante, falava sobre fé como uma arma. Deus não é Deus de derrota. Ele é Deus de milagres. Pregava enquanto irmãos passavam pelos bancos ungindo as pessoas com óleo. Patrícia sentiu algo diferente no ar, como uma corrente elétrica. Quando o pastor chamou os enfermos para o altar, Dona Maria a levou pela mão. Senhor Jesus, cura minha filha. A mãe suplicou ajoelhada, enquanto o pastor impunha as mãos sobre a cabeça de Patrícia e orava em línguas. Ela sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se algo estivesse saindo dela. Em nome de Jesus, eu determino. Esse sangue pare agora e nunca mais volte, o pastor declarou com autoridade. Patrícia abriu os olhos e viu lágrimas escorrendo pelo rosto de sua mãe, mas o pastor não parou por ali. Irmã, você precisa participar da correntinha da fé, ele disse a Dona Maria. Todos os dias, às 12 horas, 15 horas e 18 horas, você vai parar o que estiver fazendo e orar por 3 minutos, declarando a cura de sua filha. E não falte a fogueira santa de sexta-feira. Lá, o fogo de Deus queima toda a maldição. Dona Maria anuiu, decidida. Nos dias seguintes, Patrícia continuou tendo sangramentos, mas menos intensos. Sua mãe não esmoreceu. Seguiu a orientação do pastor, participava das campanhas, levava Patrícia às vigílias de quarta-feira, colocava-a de joelhos no altar enquanto os obreiros oravam com unção. Esse sangue vai secar. Eles declaravam, batendo no peito com fé. Patrícia, mesmo pequena, começou a repetir. Eu sou curada em nome de Jesus. Até que chegou a sexta-feira da Fogueira Santa. A igreja estava lotada, o calor das chamas no centro do salão parecia queimar até as dúvidas. O pastor convocou os que buscavam um milagre para se aproximarem. Dona Maria levou Patrícia até a frente, bem perto das labaredas. O fogo que consome o sacrifício de Elias é o mesmo que vai queimar sua enfermidade. O pastor gritou, enquanto impunha as mãos sobre a menina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu quebro essa maldição. O sangue de Jesus tem poder. Nesse momento, Patrícia sentiu algo como um sopro quente passar por seu corpo. Seu nariz coçou, como se algo saísse de dentro dela. Ela espirrou em 2 vezes, e de repente sentiu uma paz estranha. O pastor olhou nos seus olhos e perguntou, você sente algo? Patrícia balbuciou, assustada. Pastor, eu acho que sarou. Dona Maria não acreditou de início. Mas os dias passaram, e Patrícia não teve mais nenhuma crise. 1 semana, 1 mês, 3 meses. Os médicos, surpresos, não encontraram mais sinais de fragilidade vascular. Às vezes, essas coisas simplesmente desaparecem, disseram, sem explicação.
Mas Patrícia e sua família sabiam a verdade, havia sido um milagre. Hoje Patrícia tem 17 anos e é uma jovem cheia de fé. Ela serve como obreira na mesma igreja que a curou e testemunha sempre que pode. Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele curou uma menina pobre, que os médicos não sabiam ajudar, Ele pode curar você também. Sua mãe, que antes vivia angustiada, agora é dizimista fiel e participa de todas as campanhas. Aprendi que a fé não é só acreditar, é agir. Ela diz, emocionada. O pastor costuma contar a história de Patrícia como exemplo. Muitos desistem na primeira oração, mas a vitória vem para quem persiste, ele ensina. E Patrícia complementa, se você está passando por uma batalha, não desista no meio do caminho. Deus já está preparando seu milagre. Às vezes, Ele só quer ver até onde vai sua fé. Na Igreja Universal do Reino de Deus, histórias como a de Patrícia não são raras. São provas vivas de que quando a fé se encontra com a unção de Deus, até o impossível se torna possível. E o sangue que um dia manchou o rosto de uma criança, hoje é apenas uma lembrança de uma batalha vencida no altar. A vida de Patrícia mudou tanto que até os médicos que a atenderam no hospital ficaram surpresos. Um deles, o Dr. Carlos, que havia feito os primeiros curativos em seu rosto, não acreditou quando a viu meses depois, sem nenhuma cicatriz. Isso não tem explicação médica, ele admitiu, coçando a cabeça, enquanto olhava os exames antigos. Pela gravidade dos cortes, deveria ter ficado com marcas profundas, talvez até precisando de cirurgia plástica. Mas ali estava Patrícia com a pele lisa, como se nada tivesse acontecido. O médico, que sempre foi cético, saiu daquele dia pensativo. Nunca tinha visto nada igual. A notícia do milagre se espalhou rápido. Vizinhos que antes torciam o nariz quando a família falava de fé, agora iam até a casa deles pedir oração. Uma delas foi Dona Maria, a senhora que morava na casa ao lado e que sempre reclamava do barulho dos cultos. Ela chegou com os olhos cheios d'água, segurando um exame que confirmava um nódulo suspeito. Patrícia, eu vi o que Deus fez por você. Será que Ele pode fazer por mim também? Perguntou com a voz trêmula. Patrícia não hesitou, pegou a mão da vizinha e disse, vem comigo na igreja hoje. Lá, você vai ver que não existe doença que resista ao poder de Jesus. E foi assim que Dona Maria, que nunca tinha pisado numa igreja, se ajoelhou no altar naquela noite. O pastor orou por ela com autoridade, impondo as mãos sobre sua cabeça. No domingo seguinte, ela voltou correndo com um novo exame nas mãos. O nódulo havia sumido. Não tem outra explicação. Ela gritava, abraçando todo mundo. Agora Dona Maria não só frequenta os cultos como leva outras pessoas, sempre dizendo, se Deus fez por mim, pode fazer por você também. Patrícia, que antes tinha vergonha de sair de casa por causa das marcas, hoje é uma das jovens mais ativas da igreja. Ela faz parte do grupo de louvor e toda vez que canta, parece que o céu se abre. As pessoas choram quando ela testemunha, porque não é só a história de um rosto curado, é a história de uma família que foi restaurada. Seu pai, que antes bebia e mal falava com a esposa, hoje é um obreiro dedicado. Ele ajuda a carregar cadeiras, recebe os visitantes com um sorriso e sempre diz, Deus não só curou minha filha, Ele curou nosso lar. Até a escola de Patrícia notou a diferença. Os professores, que antes a viam como uma aluna tímida e sofrida, agora a elogiam pela alegria e pela força. Em uma reunião de pais, a diretora até pediu para que ela desse um depoimento para os outros alunos. Às vezes a gente acha que nossos problemas são grandes demais, mas Patrícia nos ensina que com fé, tudo pode mudar, disse a diretora, emocionada. E os milagres não pararam por aí. Um dia, durante um culto de libertação, uma mulher chamada Ana se aproximou de Patrícia. Ela estava desempregada há 2 anos e não tinha mais esperança. Eu já orei tanto, mas nada acontece, desabafou. Patrícia olhou nos olhos dela e disse, Deus não esqueceu de você. Às vezes, a resposta está mais perto do que a gente pensa. Naquela mesma semana, Ana recebeu uma ligação de uma empresa onde havia se candidatado meses antes. O gerente disse que de repente seu currículo apareceu em cima da mesa dele, como se alguém tivesse colocado ali na hora certa. Hoje, Ana é funcionária do mês e não perde um culto. O que mais comove nessas histórias é ver como uma vida transformada inspira outras. Patrícia, que poderia ter ficado amargurada, escolheu ser um canal de bênçãos. Ela visita hospitais, ora por doentes e sempre leva uma palavra de esperança. Se Deus usou minha dor para abençoar tanta gente, então todo o sofrimento valeu a pena, ela diz, com os olhos brilhando. E assim, o que o inimigo queria usar para destruir, as marcas, a vergonha, o desespero, Deus transformou em testemunho. Hoje, quando Patrícia passa pela rua, as pessoas a cumprimentam com carinho.
Olha a menina do milagre. E ela sorri, porque sabe que o verdadeiro milagre não foi só a cura do seu rosto, mas a mudança do seu coração e de todos que cruzaram seu caminho. Na Universal, aprendemos que Deus não faz acepção de pessoas. Não importa quão grande seja a sua luta, Ele está pronto para agir. Basta você dar o primeiro passo, como Patrícia fez, e acreditar que no altar, o impossível se torna possível. Porque quando a fé encontra a unção, até as cicatrizes mais profundas desaparecem, e o que era para ser ruína, vira restauração. Patrícia nunca imaginou que sua vida poderia se tornar um farol de esperança para tantas pessoas. Depois do milagre, ela sentiu um chamado no coração. Precisava voltar à Universal não só para agradecer, mas para servir. Começou como voluntária nos cultos, ajudando a receber as pessoas na entrada, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra de encorajamento. Muitas vezes quem chegava com o olhar baixo, envergonhado por suas próprias lutas, encontrava nela a prova viva de que Deus ainda opera maravilhas. Um dia, durante um culto de libertação, uma jovem chamada Marisa se aproximou dela chorando. As mãos tremiam, e o rosto estava coberto por marcas de queimaduras recentes, um acidente doméstico que a deixará desfigurada e com medo de se olhar no espelho. Eu não aguento mais, Patrícia, ela confessou entre lágrimas. As pessoas olham para mim com pena, e eu só quero sumir. Patrícia segurou suas mãos com firmeza e olhou nos seus olhos. Marisa, eu já estive onde você está. Mas Deus não nos abandonou. Ele vai fazer em você algo ainda maior do que fez em mim. Vamos orar agora mesmo? Elas se ajoelharam juntas no altar. Patrícia orou com a mesma fé que um dia a salvou, clamando não só pela restauração física de Marisa, mas pela paz que só Jesus pode dar. Naquela noite, algo sobrenatural aconteceu. Marisa sentiu um calor intenso percorrer seu rosto, como se mãos invisíveis estivessem passando sobre suas feridas. Quando se levantou e correu para o banheiro da igreja, não acreditou no que viu. As queimaduras, antes vermelhas e inflamadas, estavam secas, como se tivessem cicatrizado em questão de minutos. O inchaço havia diminuído e a dor, que antes era insuportável, tinha sumido. No domingo seguinte, Marisa subiu ao púlpito para dar seu testemunho. A igreja explodiu em glórias a Deus. Muitos que a conheciam antes não conseguiram segurar as lágrimas ao ver a transformação. E Patrícia, lá na frente, chorava também, não de tristeza, mas de gratidão por ver que Deus usava sua história para multiplicar milagres. Os pastores sempre diziam que na Universal ninguém sai como entrou. E era verdade. Patrícia, que um dia entrou arrastando o peso da vergonha, agora saía levando outros pelas mãos rumo à liberdade. Sua família, que antes a rejeitava por causa das cicatrizes, agora a via como uma guerreira. Até seu pai, que por anos se afastou da fé, começou a frequentar os cultos depois de ver a filha pregando em uma reunião de jovens. Eu não entendia como você conseguia perdoar e sorrir depois de tudo, ele admitiu certa vez com a voz embargada. Mas hoje sei que só Deus poderia ter feito isso em você. Os milagres não pararam por aí. Patrícia começou a participar dos grupos de oração nas ruas, levando a mensagem de esperança para quem mais precisava. Em uma dessas saídas conheceu um homem chamado Roberto, que vivia embaixo de um viaduto, com o corpo marcado por feridas de uma vida nas drogas. Ele riu quando ela se aproximou. O que uma moça bonita como você quer com um homem como eu? Patrícia não hesitou. Deus não olha para a aparência, Roberto. Ele olha para o coração. E o seu amor é para você também. Naquele dia, Roberto aceitou ir à igreja. Hoje ele é um obreiro dedicado, livre das drogas, e seu testemunho abala multidões. Toda vez que Patrícia olha no espelho, já não vê as marcas que um dia a definiram. Vê sim, um reflexo da graça de Deus, um lembrete de que Ele especializa em transformar cinzas em beleza. E quando alguém pergunta como ela conseguiu superar tudo, sua resposta é sempre a mesma: não fui eu, foi Jesus. E Ele pode fazer o mesmo por você. Porque na Universal, os milagres não são apenas histórias do passado. São realidades do presente. Basta você chegar como está com suas dores e suas lutas, e deixar Deus escrever o final da sua história. Afinal, como Patrícia gostava de dizer, o que o inimigo quis usar para nos destruir, Deus usa para nos coroa. Na mesma igreja onde Patrícia encontrou sua libertação, uma jovem chamada Ana Clara chegava arrastando o peso de uma depressão que já durava anos. Os médicos haviam desistido, os remédios não faziam mais efeito, e sua família já não sabia mais o que fazer. Ela entrava pela porta dos fundos com medo de ser notada, como se carregasse uma placa invisível, sem esperança. Mas Deus já estava preparando seu milagre. Naquela noite, o bispo falava sobre a fé que move montanhas, e algo dentro de Ana Clara se mexeu.
Não foram palavras bonitas, mas uma voz no seu coração que sussurrou: levanta, filha. Sua história não termina aqui. Ela não teve forças para ir ao altar sozinha, mas uma obreira, como se tivesse sido enviada por Deus, estendeu a mão e a levou até lá. Quando o bispo impôs as mãos sobre sua cabeça, Ana Clara sentiu algo que não sentia há anos: paz. Não foi uma emoção passageira, mas uma certeza profunda de que Deus a havia encontrado. Naquela hora, ela começou a chorar não de dor, mas de alívio. E quando abriu os olhos, foi como se uma névoa escura tivesse sido tirada de sua mente. Nos dias seguintes, Ana Clara voltou a sorrir. Os pensamentos de morte desapareceram, e ela começou a enxergar cores onde antes só via cinza. Sua mãe, que já havia perdido as esperanças, chorava ao vê-la cantar na igreja, algo que nunca imaginou que voltaria a acontecer. Hoje, Ana Clara é uma das líderes do grupo de apoio à saúde mental na Universal. Ela não esconde suas cicatrizes, mas as usa para mostrar a outros que Deus ainda faz milagres. Eu já estive no fundo do poço, mas Jesus me tirou de lá com suas próprias mãos, ela diz, olhando nos olhos de quem a ouve. Se ele fez por mim, pode fazer por você também. E assim como Patrícia e Roberto, Ana Clara se tornou mais uma prova de que na Universal não há caso perdido. Porque quando o homem diz não tem jeito, Deus responde, deixa comigo. E é assim, de história em história, que a fé se fortalece e os corações são restaurados. Porque o milagre não é só para alguns, é para quem crê e não desiste. Na mesma igreja onde Ana Clara encontrou sua cura, um jovem chamado Lucas chegava arrastando os pés, com o peso de um vício que o consumia há anos. Aos 22 anos, ele já havia perdido tudo, a família, os amigos, até a vontade de viver. As drogas o tinham transformado em alguém que nem ele mesmo reconhecia. Sua mãe, Dona Maria, orava todas as noites, molhando o travesseiro com lágrimas, enquanto o filho sumia por dias, voltando apenas para pedir dinheiro ou sumindo de vez. Foi numa tarde de quarta-feira, quando Dona Maria já não aguentava mais a dor, que uma irmã da Universal a convidou para uma corrente de oração específica para dependentes químicos. Não custa tentar, disse a irmã, com uma fé que Dona Maria invejava. Ela foi mesmo sem esperança só para não ouvir mais um não do filho. Mas naquela noite, algo mudou. Enquanto o pastor orava, Dona Maria sentiu uma paz tão forte que suas pernas tremiam. Ela não entendeu na hora, mas era Deus respondendo. No dia seguinte, Lucas apareceu em casa sujo, abatido, mas com um olhar diferente. Mãe, eu não aguento mais, ele confessou, quebrando em choro. Eu quero ajuda. Dona Maria abraçou o filho como se fosse a última vez, mas dessa vez ela sentiu que não era um adeus, era um recomeço. Levaram Lucas para a Universal no mesmo dia. Ele entrou com a cabeça baixa, envergonhado, sentindo os olhares. Mas ali, ninguém o julgou. O pastor o recebeu com um aperto de mão firme e uma palavra que ecoou em sua alma: Deus não desistiu de você. Lucas chorou como nunca e pela primeira vez em anos, sentiu que ainda havia esperança. Os primeiros dias foram difíceis. As crises de abstinência o deixavam trêmulo, suando frio com dores que pareciam não ter fim. Mas toda vez que ele pensava em desistir, alguém da igreja estava lá. Um irmão que já havia passado pelo mesmo, uma irmã que orava com ele até altas horas, o pastor que o lembrava com a Bíblia na mão, que tudo posso naquele que me fortalece. Pouco a pouco, as tentações perderam força. As noites de insônia foram substituídas por madrugadas em vigília, não mais buscando drogas, mas buscando a Deus. 3 meses depois, Lucas subiu ao púlpito pela primeira vez. Com voz trêmula, mas firme, contou como Deus o havia libertado. Eu pensei que estava perdido, que ninguém poderia me salvar. Mas aqui eu encontrei pessoas que acreditaram em mim quando eu não acreditava em mim mesmo. E mais do que isso, encontrei um Deus que me amou mesmo quando eu estava no lixo. A igreja explodiu em aplausos e glórias a Deus. Sua mãe, na primeira fila, não conseguia parar de chorar, dessa vez, eram lágrimas de gratidão. Hoje, Lucas é um dos voluntários do grupo de apoio a dependentes químicos na Universal. Ele visita abrigos, fala em escolas, leva sua história para quem ainda está preso nas trevas. Se Deus me tirou daquele buraco, pode tirar qualquer um, ele diz com os olhos brilhando. O segredo é não desistir. Mesmo que você caia 1000 vezes, levante 1001. Porque aqui, você não está sozinho. E assim como Ana Clara, Patrícia, Roberto e tantos outros, Lucas se tornou mais um testemunho vivo de que na Universal, os impossíveis se tornam possíveis. Porque quando o mundo diz, acabou, Deus sussurra, agora é que vai começar. E é assim, com fé, oração e uma igreja que não desiste das pessoas, que vidas são reconstruídas, famílias são restauradas e milagres se multiplicam, um coração de cada vez. O último passo do milagre.
Foi numa tarde chuvosa, quando Lucas entrou no mesmo abrigo onde anos antes havia tocado o fundo do poço, que o ciclo se fechou. Entre os rostos marcados pela luta reconheceu João, um jovem de 19 anos, os mesmos olhos vazios que ele já teve, as mesmas mãos trêmulas, o mesmo desespero. João o encarou com desconfiança. Você não entende, irmão. Eu já tentei parar. Já orei. Já chorei. Não tem jeito. Lucas se ajoelhou ao lado dele, mostrou as cicatrizes nos braços e sorriu. Eu também achei que não tinha jeito. Até o dia em que uma pessoa me olhou nos olhos e disse: Deus não te abandonou. Você que ainda não viu o final da sua história. Então pegou a mão do rapaz e o levou até a igreja mais próxima. Não com palavras bonitas, mas com a verdade crua de quem sabe o peso da queda e a leveza do voo. Naquela noite, entre lágrimas e clamores, João quebrou. E quando caiu de joelhos, não foi pela droga, mas pela graça. Meses depois, era ele quem seguirá os passos de Lucas, voltando ao abrigo não como vítima, mas como vencedor. A reflexão que fica: milagres não são apenas curas instantâneas ou soluções mágicas. Às vezes, são o suor de quem se levanta mais uma vez, a mão estendida de quem já esteve no abismo, a voz que sussurra: tente novamente, quando o mundo grita: desista. Deus não muda o passado, mas reescreve o futuro, e ele faz isso através de pessoas. Pessoas como Lucas, que descobriu que sua maior dor poderia se tornar a chave para libertar outros. A lição: nunca subestime o poder de uma vida reconstruída. Se você está nas trevas, saiba, sua história não acabou. Se você já foi libertado, lembre-se, sua vitória não é só sua, é um farol. Porque milagres não são para serem guardados, são para serem vividos e compartilhados. E assim como ondas que se multiplicam, a esperança avança, um coração de cada vez.